Muito bem. Pessoal, nós falamos na nossa última aula, fizemos aquela introdução do anti-inflamatório, falamos, do mecanismo dele, que é inibir a COX, e nós comentamos aí, principalmente, a ação analgésica, a ação antipirética, ação anti-inflamatória e ação antiagregante plaquetária, certo? Falamos de todas essas atividades do anti-inflamatório, ok? Muito bem. Aí, gente, existe, uma classificação até um pouquinho grande de anti-inflamatório. Olha só, os derivados aqui, derivados do ácido salicílico, os pirazolônicos, o paramino, enfim, existe uma variedade, de anti-inflamatório. Tá? Só um minutinho, gente. Ô, Bo, eu tô dando aula agora, tá? Ah, tá, depois você me liga, beijo. Tá bom, beijo. Então, tem uma infinidade aí, de anti-inflamatório. Todos eles, gente, vão fazer a mesma coisa, tá? Vão inibir o quê? A COX. E de forma não seletiva. O que é essa forma não seletiva? Vão inibir a COX da inflamação, mas vão também inibir aquela COX constitutiva que nós já falamos, certo? Bem, entre esses anti-inflamatórios, tem alguns, que vão diferenciar um do outro a nível de cinética ou até a nível de ação. Eu vou falar de algumas particularidades de alguns deles, ok? Bem, eu falei para vocês, que de COX da inflamação e COX constitutiva, ok? Foi visto que a COX, que é induzida na inflamação, é diferente da COX constitutiva, aquela COX que nós temos. E aí, então, começaram, para diferenciar, a dar números para essa COX. Então, a COX constitutiva é conhecida hoje como COX-1. E a COX que é induzida, na inflamação é a COX-2. Certo? É a COX-2. E hoje parece que nós já temos aí uma COX-3 tal, Mas vamos ficar nessas duas COXs, ok? COX-1 e COX-2. Bom, os anti-inflamatórios que nós comentamos e aquela classificação que eu mostrei agora para vocês é o anti-inflamatório não seletivo, ou seja, ele inibe tanto a COX-1 quanto a COX-2. Ok? Ao inibir a COX-2, ele vai ter a ação anti-inflamatória. Por quê? Está inibindo a COX da inflamação. Mas, ao inibir a COX-1, então ele está produzindo o quê? Os efeitos adversos, os efeitos
colaterais. Ok? Tudo bem? Então, a responsabilidade pela ação anti-inflamatória é a inibição da COX-2. E a responsabilidade pelos efeitos colaterais ou adversos é a inibição da COX-1. Tudo bem, gente? Bom, pensando nisso, os pesquisadores foram trabalhando e tentaram, então, identificar essas duas COXs. E aí, então, viram que a COX-2 tem alguma diferença da COX-1. É um pouco diferente. E sendo diferente, eles perceberam que poderiam desenvolver fármacos que bloqueassem somente a COX-2 e não bloquearia a COX-1. E aí, então, iria produzir somente o efeito anti-inflamatório, analgésico e tal, mas não produziria os efeitos adversos. Ok? Então, essa era a promessa, né? E foi desenvolvido, tá? Foi feito um fármaco seletivo para COX-2. E aí, então, nós começamos a ter, tá, os fármacos seletivos para COX-2. Eu vou mostrar aqui, aqui, gente, né? Vocês estão vendo aqui nimesulida e etodolaco. Esses dois, tá? Eles foram sintetizados e começado a comercializar sem antes saber sobre a COX-2. Veja, tá? Eles foram feitos, tá? Só depois que viram que a nimesulida tinha uma ação mais para COX-2. Mas os fármacos que foram já sintetizados com o propósito de ser seletivo para COX-2 são os coxibs. O rofecoxib, o celecoxib, etoricoxib, tá? Esses aqui que foram sintetizados com o propósito de serem seletivos para COX-2, tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que nós temos os não seletivos e temos os seletivos. Tudo bem até aí? Muito bem. Gente, o salicilato, tá? A aspirina, né? O ácido acetilsalicílico foi o primeiro anti-inflamatório a ser utilizado há mais de 100 anos aí, né? Eu não vou ficar perdendo tempo em falar dele. Ele é um analgésico, antipirético, né? E anti-inflamatório. Só que a potência dele como anti-inflamatório é muito baixa, né? É baixa. E se você tiver que tomar uma dose alta para ter um bom efeito, você vai ter mais efeitos adversos, né? Salicilatos. Muito bem. Agora eu quero chamar a atenção aqui de vocês para os derivados pirazolônicos. Veja que a dipirona é um derivado pirazolônico. E os derivados pirazolônicos, como a fenilbutazona, a oxfenbutazona, a azaprapazona, todas essas zonas aqui, tá, são anti-inflamatórios. Só que a dipirona, ela não tem atividade anti-inflamatória, ok? Ela não tem.
A dipirona é apenas analgésica, antipirética e não tem atividade anti-inflamatória. A gente não sabe explicar ao certo, tá? Qual seria esse mecanismo, tá? Onde ela não teria ação anti-inflamatória, mas tem ação analgésica e antipirética, tá? Então, gente, a dipirona não é considerado anti-inflamatório. Ok? Muito bem. A fenilbutazona e a oxembutazona, elas já foram utilizadas muitos anos lá, no passado, e hoje praticamente nem se usam, porque eles tinham muito o quê? Efeitos tóxicos, tá? Eram muito tóxicos. Aí, depois de muitos anos, apareceu a azapropazona, né? É um fármaco mais novo, com menor toxicidade. Inibe pouco as cóxes. Porém, a atividade anti-inflamatória dela está onde? Inibe a migração de leucócitos. Gente, a atividade anti-inflamatória é a atividade que contribui para inibir qualquer coisa que facilita a inflamação. E no processo inflamatório, né, para perpetuar a inflamação, você vai ter que ter a migração de leucócitos. Então, se um fármaco tem uma ação inibidora sobre a migração de leucócitos, você pode falar que ele tem uma atividade anti-inflamatória, ok? É o que acontece com a azaprazona. Ok? Bom, aqui não tem nada de interessante. Agora aqui, o paraminofenol. Gente, o paraminofenol, né, o paracetamol, ele também é um derivado que poderia ser anti-inflamatório. Só que o paracetamol, gente, também não tem ação anti-inflamatória. Ele não tem uma atividade significativa sobre a inflamação. Ele é analgésico, ele é antipirético, né? Embora também, eu acho particularmente, que a ação analgésica e antipirética dele é muito baixa, né? Mas é isso que ele é. E ele não tem ação anti-inflamatória, tá? E o paracetamol, gente, ele tem aí uma atividade, uma ação que é muito preocupante. O paracetamol, em sua metabolização, ele produz intermediários altamente reativos para a célula hepática. O paracetamol, ele é hepatotóxico, tá? Ele tem uma boa segurança em doses terapêuticas, tá? Mas quando administrado com compostos contendo o grupamento sulfidrila, como a acetilcisteína, reduz também a lesão hepática. Então, deixa eu comentar aqui uma coisa com vocês. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui. Toxicidade. Não é aqui também que eu quero mostrar. É aqui. Veja só, o paracetamol, ele tem uma ação hepatotóxica. Quando se usa em dose terapêutica, ele é seguro, tal, tudo bem. Agora, veja bem qual é a dose terapêutica recomendada. A dose recomendada pelo FDA,
tá? Para adulto é de 325 a 650 miligramas. E para criança menores de 12 anos, de 10 a 15 miligramas por quilo, por dose. Ambas com intervalo de 4 a 6 horas. 4 a 6 horas, tá? Então, a dose diária limite para um adulto é de 4 gramas. 4 gramas. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Nós temos, a grande maioria das apresentações de paracetamol é de 700 miligramas, né? O que nós temos, 700. Então, já está fora dessa dose recomendada. Se você pegar alguns casos aí de dengue, né? Onde se dá muito o paracetamol, tem paciente que toma aí 700 miligramas de 4 em 4 horas. 4 em 4 horas, ele vai tomar 6 doses por dia. 6 vezes 7, quanto é que dá? 42. Então, dá 4 gramas e 200. Essa dose, você ultrapassa a dose limite de 4 gramas. Tá? E aí, gente, já apareceu muitos casos, né? Falar que, o paciente, ele morreu de dengue hemorrágica, isso, aquilo, tal. Até hoje, somente um médico em São José, o Rio Preto, que colocou a cara dele à tapa e falou que quem estava matando não era a dengue, e sim o paracetamol. E eu concordo com ele, tá? O paracetamol, nessas doses altas, é muito perigoso. Ele é hepatotóxico, tá? Ele mata, e mata rápido, tá? Mata e mata rápido. A intoxicação aguda ocorre nas primeiras 24 horas, tá? Com náusea, vômito, anorexia, dor abdominal. Em 36 horas pode haver já a lesão hepática. Insuficiência hepática fulminante, fatal, surge do 3º ao 6º dia. Então, veja que é muito preocupante, tá? E o que está aqui, tá? Quando administrado com compostos contendo grupamento sulfidrila, como o caso da acetilcisteína, reduz a lesão hepática. Então, gente, quando se tem, tá, suspeita de lesão hepática por paracetamol, você precisa administrar acetilcisteína. Em alguns casos que você vai utilizar o paracetamol em uma dose de risco, você já usa junto a acetilcisteína, porque ela não deixa o grupamento tóxico se ligar às células hepáticas. O grupamento sulfidrila, que ela possui, é que vai ligar a esses grupamentos tóxicos. Ok? Tudo bem, gente? O alerta do paracetamol está ok? Alguma dúvida? Beleza, então. Toxicidade. Tomar muito cuidado com o uso do paracetamol. Um outro anti-inflamatório, um derivado do ácido indolacético, é a indometacina. A indometacina, ela existe ainda, você encontra, né, no mercado, mas é um fármaco meio que já ultrapassado, né? Ele é muito potente, tá? Ele inibe a COX e também inibe a motilidade de leucócitos. Ele era muito
utilizado em casos de artrite, tá? Para aliviar tanto a dor, como reduzir edema, né? E a sensibilidade das articulações e diminuir a rigidez matutina. E aí se descobriram que aqueles bebês, né, que nascem, né, prematuros, ou que mantém o ducto arterioso persistente, a indometacina, ela ajuda, né, a fechar esse ducto arterioso, porque descobriram que nesse ducto, né, arterioso, né, a comunicação aqui, né, com sangue, venoso com sangue arterial. Nesse ducto, aqui em volta, tem muita prostaglandinas. E essas prostaglandinas, tá, que não deixa ter o fechamento. Então, a indometacina aplicada na criança inibe essas PG e aí acelera esse fechamento. Se a indometacina não der um resultado, aí depois, então, é só cirúrgico, tá? Então, ela é utilizada também para o tratamento, então, do ducto arterioso persistente. Ok? Muito bem. O etodolaco e o sulindaco são da mesma classe da indometacina, tá? Só que o etodolaco, lembra que eu já comentei dele lá na classificação, lá atrás, ele se descobriu que ele tem uma seletividade pela COX-2. Então, ele provoca menor incidência de efeitos gástricos. A mesma coisa que a nimesulida. A nimesulida, também descobriram, né, que ela tem essa maior seletividade pela COX-2. Então, ela provoca menos efeitos gástricos por inibir muito menos a COX-1. Ok? Derivado do ácido fenilacético, diclofenaco. Aqui, gente, eu vou chamar só a atenção de vocês, né, para uma coisa. Vocês vão ver que existe aí o diclofenaco de potássio e diclofenaco de sódio, né? No comércio, né, o produto de referência, o diclofenaco de potássio é o Cataflam, né? E o de sódio é o Voltaren. Gente, isso é comércio, tá? É comércio. Quem é anti-inflamatório é o diclofenaco. Se é de potássio, se é de sódio, pouco importa. E a ação anti-inflamatória é do diclofenaco. Ok? E ele é um potente inibidor da COX. A gente usa muito ele, né? O diclofenaco, tá? Ele é muito bom como anti-inflamatório, analgésico, antipirético, né? A gente acaba utilizando ele para várias coisas, né? Para afecções reumáticas, inflamatórias e degenerativas. Então, como analgésico em dores, né, de coluna, pós-traumática, aguda, tal. Então, a gente usa muito ele, tá? Então, só quero chamar a atenção aqui que o diclofenaco é que tem atividade anti-inflamatória. Não importa se ele é de sódio ou se ele é de potássio. Ok? E aí, uma outra classe, os derivados do ácido propiônico. Essa classe já foi bastante utilizada há muito tempo atrás, né? O ibuprofeno, o naproxeno, fenoprofeno, indoprofeno, o cetoprofeno, e aí vai esse feno todo aí. Todos eles com atividade anti-inflamatória. E aí,
for usado, né, no o passado tal, e de repente o ibuprofeno, ele ressurge aí, né? Ele volta lá das cinzas, né? É a fênix, e ele volta com a bola toda, né? Principalmente nessa cápsula inovadora aí, essa cápsula gel, né? Então ele já vem solubilizado dentro dela, né? O famoso Advil, e aí tem outras apresentações hoje. Mas o ibuprofeno, gente, ele veio, tá? Aí com algumas características que a gente não conhecia, né? Além da inibição sobre COX, estão atribuindo ao ibuprofeno outras ações anti-inflamatórias, como, por exemplo, ação sobre cininas e histamina na mediação da inflamação. Lembra que nós comentamos, né, a semana passada, que na inflamação eu tinha lá a cascata da inflamação e eu tinha duas substâncias juntas, lembram? A bradicinina, que é uma cinina, e a histamina. Então, são duas substâncias, né, que contribuem para o processo inflamatório. Se ele tem ação sobre esses mediadores, está diminuindo a liberação deles, eu estou reforçando, então, a atividade anti-inflamatória. Ok? Além disso, alguns artigos também têm demonstrado que o ibuprofeno tem atividade estabilizadora das membranas lisossômicas. Isso também é atividade anti-inflamatória. Porque os lisossomas, no processo inflamatório, eles liberam enzimas essas que são digestivas, né, proteolíticas, e acabam agredindo mais aquela área, acaba lesando mais células e potencializando a resposta inflamatória. Então, quando eu gero estabilidade dessas membranas, eu evito a liberação dessas enzimas, contribuindo, então, para uma atividade anti-inflamatória. Ok? Outra coisa, inibe a motilidade também leucocitária e inibe a fagocitose. Veja, então todas essas atividades anti-inflamatórias estão sendo atribuídas ao ibuprofeno, além da inibição de COX, tá? E é por isso que ele voltou aí, né, e voltou com a bola toda, tá? A gente usa bastante ele, né? Então, tá aí várias utilizações. Uma outra classe, tá? Os derivados do ácido enólico, os oxicans. O piroxicam, o tenoxicam e o meloxicam. Gente, esses fármacos, a característica deles, tá? É ter uma excelente analgesia. Eles provocam uma analgesia muito boa, tá? E a outra característica é a meia-vida. Eles têm a meia-vida longa, diferente dos outros anti-inflamatórios. Esta classe basta uma única administração diária, tá? O piroxicam, o tenoxicam, o meloxicam. O tenoxicam, você vai ver, quem vai trabalhar aí em hospitais, tal, você vê que muitos médicos usam ele como analgésico pós-cirúrgico, tá? Porque a potência dele é muito boa como analgésico, tá? E tem, então, a meia-vida longa, tá?
Meia-vida, ó, em torno de 45 horas, tá? Então, você pode utilizar como uma dose única diária, tá? Essa é a particularidade dele, tá? E veja que ele tem uma atividade anti-inflamatória superior à da indometacina, naproxeno, a fenilbutazona. Então, ele tem uma atividade muito boa. E como todo anti-inflamatório, tem atividade antiagregante plaquetário. Eu não sei se eu comentei, mas eu vou, então, comentar agora. E se eu comentei, eu comento de novo. Né? Quando você está utilizando um anti-inflamatório, que pode ser aspirina, ou pode ser qualquer um, né? E você vai ser submetido a uma cirurgia. O correto é você suspender o anti-inflamatório 7 dias antes. Tá? O correto é, se a cirurgia for eletiva, então você suspende o anti-inflamatório 7 dias antes. Agora, se for uma cirurgia de emergência ou de urgência, aí não tem como. Aí você precisa fazer outras providências. Bem, no caso dos piroxicam, dos oxicam, tá? São 14 dias, porque a meia-vida dele é muito longa, tá? 14 dias. Bem, mas eu queria entrar num outro detalhe. Por que você precisa suspender 7 dias antes? A maioria dos anti-inflamatórios. Lembra que eu falei que a inibição da COX plaquetária, a inibição ela é permanente, ela é irreversível, não é isso? Uma vez inibida, aquela plaqueta não volta a ter mais outra COX. Bom, e qual é a meia-vida da plaqueta? A meia-vida dela? A meia-vida dela vai aí de 8 dias a 12 dias. Então, uma média aí de 10 dias, a meia-vida dela. Ela vai e ela morre e é retirada. Bem, só que as plaquetas, elas se renovam, tá? Se renovam mais ou menos em 10% ao dia. 10%. Então, se eu interromper o uso de um anti-inflamatório hoje, tá? As plaquetas novas, elas vão vir, tá, com uma COX. E 10% ao dia, em 7 dias, eu tenho 70% de plaquetas novas com COX. Então, aí não tem mais complicação. Tudo bem, gente? Entenderam isso? O porquê 7 dias? Para que eu tenha aproximadamente 70% de plaquetas novas. Beleza? Muito bem. Então, é isso que eu queria falar dos oxicans. Agora, gente, os anti-inflamatórios seletivos para COX-2 são considerados de primeira geração a nimesulida, o meloxicam e o etodolac. O meloxicam, né, esse daqui, ele pertence ao mesmo grupo do que eu falei agora, né? O piroxicam, o tenoxicam. Quando o meloxicam ele foi comercializado, ele saiu para comercializar, isso aí foi por volta de 1998, pertinho já do ano 2000,
E a proposta, o laboratório, é que ele era seletivo para COX-2, que poderia ser tomado, que não ia fazer mal mais para o estômago, para o rim, e isso foi a propaganda. Só que foi uma propaganda enganosa, né? Porque depois vimos que ele não era totalmente seletivo para COX-2. Ele tinha uma certa afinidade pela COX-2, como a nimesulida, etodolaco, mas ele também, sim, pode inibir a COX-1. E teve vários casos de gastrite e tal, provocado por ele, tá? Mas ele está aí. Então, esses fármacos que foram já comercializados, né? Anteriormente à síntese de completamente seletivo para COX-2, eles foram considerados de primeira. Agora, quando começou a surgir os fármacos realmente seletivo para COX-2, aí, então, esses foram chamados fármacos de segunda geração. Bom, aí é o seguinte. Surgiu, então, o fármaco seletivo para COX-2. A indústria farmacêutica achou, na época, que tinha descoberto de novo a América, né? Opa, descobrimos aí um fármaco, né, seletivo para COX-2, não vai causar problemas gástricos, não vai ter contraindicações para paciente renal, patati, patatá, maravilha. E soltou isso no mundo inteiro, né? O laboratório, o primeiro a liberar, foi o Vioxx, né, da Merck Sharp Donald. Ele foi lançado a nível mundial, gente, mundial. E alguns meses após o lançamento dele, começou a aparecer relatos de morte súbita, tá? Começou a morrer gente no mundo inteiro, tá? Pessoas que tinham utilizado esse anti-inflamatório. E aí, imediatamente, né, o laboratório teve que recolher todo esse anti-inflamatório a nível mundial. Imagine o prejuízo, né, que não foi isso daí. Bem, e por que isso? Por que isso? Então, aí, hoje, nós sabemos, né, o que aconteceu. Naquela época, não sabia. Os pacientes, eles morriam de infarto agudo, eles morriam de AVE isquêmico, tá? E por quê? Lembram que nós comentamos que a plaqueta tem uma COX, não é isso? Que sintetiza o tromboxano, que é um agente agregante plaquetário. E o endotélio vascular, que tem uma outra COX, que produz a prostaciclina, que é um antiagregante plaquetário. Certo, gente? Muito bem. Depois que surgiu aí esse fármaco e morreu gente, é que foram descobrir que existe COX-2 também constitutiva, não é só induzida na inflamação. E essa COX do endotélio vascular que sintetiza prostaciclina é do tipo 2. É do tipo 2. Aí, você fazendo uso desse anti-inflamatório seletivo para COX-2, você inibe a COX do endotélio vascular. Você inibe o antiagregante e você deixa o tromboxano livre.
sozinho, como agente agregante plaquetário. Tá? Tudo bem, se o paciente não tem nada, né, dificilmente vai agregar. Mas se o paciente tem algum comprometimentozinho a nível vascular, varizes, tá? Um leve estímulo já serve de um puta estímulo para ter agregação e formação de trombo. E aí dá o infarto ou dá o AVE. Tá? Foi isso, então, que aconteceu em muitos pacientes. Pacientes com comprometimento vascular, tendo estímulo para agregação plaquetária. Tudo bem, gente? Então, esse fármaco foi retirado tal, mas depois surgiram outros, né? E esses fármacos, hoje, eles são controlados, né? E são muito contraindicados, tá? Para pacientes que fazem uso, que tem algum tipo de comprometimento vascular. E vai a dica aí, né? As mulheres também que fazem uso de contraceptivo não devem utilizar esses fármacos, tá? Contraceptivos, eles também inibem proteínas anticoagulantes, tá? Então, é perigoso. Se faz uso de contraceptivo, usa os FINES sem ser seletivo para COX-2. E se fuma, então, pior ainda, né? Pior ainda, não utilizar. Tudo bem, gente? Então, esses de segunda geração, ok? A nimesulida, que eu já falei para vocês. Esses seletivos para COX-2 são indicados no tratamento de estado de febre, no processo inflamatório, né, tal, tudo como os outros fármacos, a mesma coisa, tá? Agora, o que eles têm, esses seletivos mesmo, os coxibs, eles têm em relação aos outros, eles são, gente, são muito bons analgésicos, tá? Eles são realmente bem melhores como analgésicos. São muito bons, tá? Essa é a grande vantagem deles, tá? Então, os efeitos colaterais dos inibidores, COX-2, está a nível cardiovascular, trombóticos, incluindo infarto, angina instável, trombos cardíacos, morte súbita, ataques isquêmicos, tá? Isso aí são os principais efeitos colaterais. Perigoso, né? Bem perigoso. Ok? E aí, gente, né? Com isso a gente termina essa parte de FINES. Falamos dos FINES não seletivos e dos FINES seletivos. E lembra que nós comentamos, existe o anti-inflamatório, os FINES, e existe os corticoides, os hormonais, não é isso? Esteroides, tanto faz. Então, a gente vai falar um pouquinho deles. Tudo bem? Até aí, tá tudo bem, gente? Beleza? Vamos lá, então. Os corticoides, a biossíntese dele vem através do colesterol, né? Tudo bem, mas isso aí não tem muita importância para a gente. Vamos lá. Gente, o que eu vou chamar a atenção para vocês é o seguinte. Quando nós falamos em corticoide, tá? Anti-inflamatórios, corticoide, são fármacos
semelhante ao cortisol. Nós temos o cortisol, que é produzido de forma rítmica, cíclica, né? Com pico às 8 horas, e uma mínima liberação entre 18 às 24, para pessoas com hábito de dormir à noite. Então, nós temos a produção de cortisol. Esse cortisol, que é produzido, né, pelas nossas adrenais, tá? Ele tem uma propriedade fisiológica importante. Ele tem uma atividade anti-estresse, ele tem uma atividade anti-inflamatória. Então, as nossas glândulas, as nossas adrenais, recebem estímulos para liberar esse cortisol de manhã, tá? Para quê? Para que ele faça o efeito, para que ele nos proteja durante o dia, tá? E à noite, então, a concentração dele é mínima. Isso é fisiológico, tá? É fisiológico. Então, tanto o cortisol quanto os seus análogos sintéticos são bem absorvidos pelo trato gastrointestinal, se a via escolhida para administração for a parenteral, é necessário o uso de ésteres solúveis em água, né? Por exemplo, o succinato de sódio, hidrocortisona, o fosfato de dexametasona, enfim, existem várias formas de se utilizar. Mas todos eles são muito bem absorvidos. E hoje nós temos também os corticoides, né? Inalatórios, né? Que é usado muito para asma, tal, né? Quando você faz o uso de bombinhas, né? E eles são muito pouco absorvidos. Muito bem, gente. Como que esses corticoides, eles têm ação anti-inflamatória? Os corticoides, gente, são derivados, né, hormonais, são hormônios. Então, eles vão se ligar a receptores hormonais, receptores esses que estão intracelulares. E existem os receptores, tá, de glicocorticoides do tipo 1 e do tipo 2. Quando nós falamos em glicocorticoide, é o cortisol, é aquele que tem atividade anti-inflamatória. Só que existe também o receptor, tá, mineralocorticoide. O mineralocorticoide, ele também é muito semelhante ao glicocorticoide. Só que o mineralo, ele está expresso em alguns órgãos de excreção e hipocampo. E qual é a diferença? A diferença é um exemplo de mineralocorticoide. Um exemplo é aldosterona. A aldosterona, gente, é um mineralocorticoide. E qual é a ação dela? A ação dela é fazer o quê? A reabsorção de sódio e retenção hídrica, ok? É isso que ela faz. E o glicocorticoide, que é o cortisol, ele vai ter ação anti-inflamatória. Tudo bem? Muito bem. Só que o glicocorticoide, que é o corticoide que a gente usa como anti-inflamatório, ele se liga ao receptor do tipo 2, mas o receptor tipo 2, gente, é muito parecido com o tipo 1. Eles são primos. Os dois são receptores e corticoides, né? É por isso que, muitas vezes, você usa um glicocorticoide e você pode ter um efeito mineralocorticoide.
Quem já ouviu falar, né, que tomou aí um corticoide e engordou, inchou, né? São efeitos mineralocorticoides, ok? Mas também, gente, não é uma simples dose, não é um simples tratamento curto que vai te fazer isso, tá? Para acontecer isso, você tem que usar uma dose relativamente alta ou usar, tá, por um tempo prolongado, senão você não vai ter, ok? Então, esse glicocorticoide que a gente usa como ação anti-inflamatória, ele se liga ao receptor e esse complexo, tá, de cortisol e receptor, ele migra para o núcleo. E uma vez dentro do núcleo, ele acaba, né, se ligando a elementos promotores de genes, que são designados como GRE. Então, podendo, esse GRE é que vai intensificar ou inibir a expressão para genes específicos da inflamação, tá? E aí, então, ele vai ter um efeito profundo sobre a expressão do RNA mensageiro. Então, você veja bem, a ação do corticoide, tá? Ele tem essa ação através, tá, da transcrição gênica, tá? Intensificando ou inibindo a expressão de alguns genes. Nós temos substâncias que são inibidas a partir da inibição gênica, e temos outras que são intensificadas. Tá? Então, está aqui. O processo de transativação, induzindo a síntese, não somente de proteínas anti-inflamatórias, como a lipocortina 1, e também proteínas que atuam no metabolismo sistêmico. Eles promovem o quê? Gliconeogênese. Então, veja que os corticoides, eles acabam tendo várias ações por interferir na transcrição gênica. Gente, uma ação anti-inflamatória dos corticoides é induzir a síntese através da transcrição gênica de lipocortina 1, que também pode ser chamada de anexina 1, tá? Em alguns livros você encontra como anexina. Então, a lipocortina é um tipo de anexina. E o que essa enzima faz? Gente, essa enzima, ela é uma inibidora de fosfolipase. E quem é a fosfolipase? Vocês lembram? Fosfolipase é a enzima que degrada o ácido araquidônico, tá? Né, que dá origem ao ácido araquidônico, desculpa, que degrada os lipídios e dá origem ao ácido araquidônico, que é o começo da cascata da inflamação. Então, o corticoide, induzindo a lipocortina, inibe a fosfolipase, inibindo a formação do ácido araquidônico. E aí, então, vai bloquear toda a cascata. Além disso, tá, os corticoides, eles também acabam intensificando através da transcrição gênica. Eles inibem, tá? Inibem a síntese de ciclooxigenase 2. Veja, inibindo a síntese de ciclooxi 2, você também está inibindo a inflamação, tá? E além de outras atividades, como síntese de citocinas pró-inflamatórias, né? Interleucina 6, 2, e aí vai.
Então, a ação deles é muito mais potente. Ó, inibe a transcrição para COX-2, tá? Bloqueia a indução de gene da osteocalcina, mediada pela a vitamina D. Veja que aqui, essa ação, o corticoide, tá? Ela acaba interferindo numa outra ação fisiológica e gerando efeito adverso. Os corticoides, eles podem induzir a osteoporose, tá? Quem usa corticoide por muito tempo, né, e tem pessoas que precisam utilizar, vai ter complicações ósseas, precisa se prevenir disso, porque ele leva à osteoporose. Aqui, síntese aumentada de anexina, que eu já falei para vocês, né, que é a mesma coisa que a lipocortina, isso aqui a gente já comentou. Veja alguns efeitos importantes que o corticoide ele leva. Quando você usa um corticoide, tá, você pode ter aumento a glicose sérica e a glicogênio hepático. Então, pacientes diabéticos têm que tomar muito cuidado no uso de corticoide. Provoca resistência à insulina. Olha aqui. Reduz a síntese proteica e aumenta o catabolismo muscular. Veja. Deprime a função tiroidiana. Deprime a função reprodutiva e a síntese de hormônios sexuais. Interfere na absorção intestinal de cálcio, antagonizando a ação intestinal da vitamina D. Suprime a inflamação aguda. Suprime a resposta imune. Eles são o quê? Imunossupressores. Supressão relativa da resposta imune tipo 2, humoral, acentua o comportamento de euforia, modula a permeabilidade de barreiras hematoencefálica e a diversas substâncias. Vejam, gente, quantos efeitos que o corticoide pode promover, tá? Por isso que o uso do corticoide tem que ser muito bem escolhido, muito bem indicado. Não deve fazer uso, tá, de corticoide sem uma orientação, tá? Obviamente, gente, que esse tipo de efeitos que a gente acabou de mencionar são para tratamentos prolongados, tá? Você usar aí o corticoide, que nem muitas vezes a gente usa, né, por dias, tal, você não precisa se preocupar com isso. Ok? Os corticoides, eles têm uma ação também a nível celular, né? Ele suprime a síntese e a liberação hipotalâmica de corticotrofina e gonadotrofina. Veja, então ele vai suprimir, tá, a liberação de hormônios estimulantes hipotalâmicos. Ele vai suprimir a síntese e liberação pituitária do ACTH, do TSH, do GH. Veja, então ele mexe com vários tipos de hormônios. Ele suprime essa síntese. E ele também suprime a síntese e liberação do próprio cortisol e hormônios androgênicos, tá? Suprime também a síntese e a ação de estrógeno e testosterona, tá? Ele promove mudanças na síntese e liberação e a ação de neurotransmissores, tá? Agora, deixa eu comentar aqui uma coisa com vocês. Tudo isso aqui, essas atividades, pode levar a uma atrofia das adrenais, por falta de estímulo
hormonal, porque ele está suprimindo, né? Só que, gente, isso é tudo, isso tudo vai acontecer por feedback negativo, né? Se você está fazendo uso de um corticoide exógeno, o nosso organismo entende que a taxa hormonal está alta e começa, então, a diminuir todos esses hormônios por feedback negativo. Então, quando se usa um corticoide, quando você vai fazer uso dele, tá, por alguns dias, né, ou tem gente que usa até por alguns meses, você deve sempre fazer o uso dele de manhã. Corticoide tem que ser administrado de manhã. Por que de manhã? Lembra que eu falei ainda há pouco que o cortisol é liberado o quê? O pico dele é o quê? 8 horas da manhã, lembra? Então, quando você faz uso dele de manhã, o nosso organismo, ele não reconhece esse corticóide como sendo exógeno. Ele acha que é a nossa taxa hormonal, fisiológica, que está alta. E ele não responde adequadamente ao feedback negativo. Então, é uma forma de você meio que enganar o nosso organismo. E aí você acaba evitando todos esses efeitos, tá? Então, o corticoide deve ser administrado de manhã. Se você fizer o uso dele à noite, à tarde, aí você vai ter uma dose aumentada fora do horário fisiológico. Aí você gera toda essa... você vai suprimir todos esses hormônios. Ok? Ok, gente? Veja algumas ações que os corticoides eles produzem. Suprime o crescimento de osteoblastos e produção de osteoprotegerina. O que é isso? Quem são os osteoblastos? Osteoblastos são as células que fazem a reposição óssea, não é isso? E suprime a produção de osteoprotegerina. A gente vai falar dela lá na frente, quando a gente falar de osso. Osteoprotegerina é a proteína que regula a síntese de osteoclasto. Ela não deixa formar muito osteoclasto. Então, o osteoclasto é a célula, né, que vai lá e corrói o nosso osso. E o osteoblasto repõe. Então, se você está suprimindo o osteoblasto, você está perdendo a reposição, e você está suprimindo a osteoprotegerina, você está aumentando o osteoclasto. Por esse efeito aqui, vai produzir o quê? Osteoporose. Tá? Osteoporose. Promove atrofia de fibras musculares, diminui a proliferação de fibroblastos, síntese de DNA e colágeno. Tá? Diminui a produção de fibroblastos, de fosfolipase, de ciclóxi, tudo isso são ações anti-inflamatórias, né? E veja aqui também o que ele faz. Suprime a migração de neutrófilos, eosinófilos e monócitos. Então, também tem essa ação anti-inflamatória. Inibe a apresentação de antígeno pelos macrófagos aos linfócitos. Então, tem aqui a atividade imunossupressora. Ok? Então, aqui suprime, a gente já falou, tal, isso aqui tudo nós já comentamos. Aqui não tem importância. Sobre células anti-inflamatórias, a gente já falou.
expressão gênica, aqui é tudo, vai repetindo, tá, gente? É só repetição. E o que interessa aqui? Uso clínico dos corticoides. Numerosas doenças inflamatórias e autoimune. Asma, artrite, né? Doença de Crohn, a rejeição, né? Após transplante e tal. Agora, o importante é, não corrige a etiologia da doença, tá? Porém, limita os efeitos da inflamação. Então, o corticoide, ele não cura nada. Ele apenas vai, o quê? Limitar os efeitos da inflamação. E acabou. É até aqui que interessa. Nossa, cansei. Falei demais. Vou interromper a gravação, senão vai ficar muito grande.